Quando alguém quer lutar pela camisola da igreja dele, mas não consegue lutar por Cristo, então você tem algum problema em algum lugar, estás desfocado. Agora vemos uma certa onda a se levantar, que o termo é esse que eu estou a usar, prefiro usar, que é estranha. De que maneira é que nós, pelo menos nós ministros, devemos instruir o corpo de Cristo a reagir a essas situações? Por exemplo, imaginemos aqui uma ovelha do pastor Pedro, né? Estava em casa da tia e lá final de semana o profeta deles costuma ir lá orar e ela está a ver a oração e está a ver muitas coisas estranhas. Como é que ela reage? Porque, conforme alguém disse aqui, às vezes o silêncio exagerado, sem querer me contradizer, às vezes o silêncio exagerado também é prejudicial. Eu não acho que é silêncio exagerado. Se fala, mas talvez para alguns não se fala como alguns querem, por causa da onda daquilo que está acontecendo. Okay. Só não se faz notícia com os ensinamentos que a gente faz para corrigir. O exemplo que você deu. Quando você traz, nós trouxemos muita matéria para poder corrigir essas coisas. E nós precisamos de ensinar a igreja. Mas para a igreja poder aprender, quem ensina precisa de aprender. Minha pergunta, quantos jovens que estão aí que nos procuram para poder conversar? Não. Entre uma dúvida que ele tem, ele prefere arranjar, inventar mais uma coisa nova, que ele também não sabe se está mesmo correto ou não, do que sentar com o mais velho para ouvir, porque ele simplesmente teve 2.000 likes num vídeo que ele fez e se sente que não está em condições de ir no mais velho, que não tem nenhum like, porque o cara nem sequer sabe pôr um vídeo no YouTube ou no Facebook. Então o que é preciso? Eu olho isso um pouco no lado pessoal. Se você tem chamado verdadeiro de Deus, tem coisas que você não vai. Até eu, nesta altura do meu ministério, eu bebo de muitas graças. Eu, quando tenho problema no meu casamento, que pode haver, tem pessoas com quem eu falo. Quando tenho situações administrativas na igreja que eu não consigo entender e não sei como resolver, por isso é que eu falo. Eu acabei de fazer uma formação há pouco porque eu estou com uma visão que dentro dos próximos 6 anos tem coisas que eu vou fazer a nível da igreja que eu não tenho que me fazer pergunta quando eu chegar lá. Como é que se gere 300 fofoqueiros no meio de uma igreja de 6.000 membros? Se você com 30 fofoqueiros numa igreja de 400 pessoas, você já está a apanhar atenção alta. Não, eu estou a me preparar para saber lidar com essas coisas no âmbito futurista. Então, para você que é jovem que está aí, mais do que nós procuramos levantar polêmica, o que é que eu quero dizer? Vamos buscar a Deus de verdade. Faz o teu ministério fundado na palavra, fundado no Espírito, fundado na realização. Porque uma coisa é evidente no Espírito. Quando alguém está de verdade com Deus, até quem não te gosta vai saber que esse cara é um homem de Deus. Acha que a mensagem de João Batista era quê? Era uma mensagem dura. Chamar pessoas de víboras. E estamos a falar, fariseus, doutores da palavra, estão a se submeter no batismo de João. O cara falava diretamente com Herodes, chamava as coisas como eram. Cortaram-lhe o pescoço, Jesus nem orou por ele, para não cortarem o pescoço. Assim, então, o que é que eu quero dizer aqui? João, todo mundo, até Herodes, sabia que João era um homem de Deus. Porque senão, quando a menina pediu o que ela pediu, o cara disse, ainda bem que fizeste esse pedido, deixa. O cara sentiu-se. O problema dele é que ele tinha um juramento a manter contra a vontade dele. Ok? Então, vós que estão aí buscando a Deus, vamos buscar a Deus de verdade. E vamos levar esse evangelho. Mais do que nós irmos e nos chocarmos, tem muitas almas a perderem. Espera num domingo à tarde, vai para todas as praias. Quantas milhares de pessoas estão lá? Temos mais prostitutas hoje nas ruas paradas. Em ruas onde não existia prostitutas, estamos a ter, o que é que nós estamos a fazer? Tem mais pessoas aí a perderem. Acabei de sair do enterro hoje, o cemitério do Benfica. A parte normal do Benfica está fechada, estão a fazer reenterro. Por quê?
Aquilo estamos a falar um cemitério de 2014, salvo erro, 2015, que foi inaugurado. Como é que, passando 7 anos, já não tem lugar? Aquelas almas todas que morreram aí, quem está aqui a me ouvir, que vai me dizer que todas foram para o céu. O que é que nós, como ministros e igreja, estamos a fazer? Se nós não levarmos esse evangelho avante e sermos os verdadeiros servos de Deus, não chefes em Deus nas igrejas e aonde, nós não vamos fazer esse evangelho chegar, não vamos fazer as pessoas nos respeitar. Temos que mudar o paradigma social. Se chegou uma época que as pessoas achavam que quimbandeiro e curandeiro havia diferença entre os dois, nós também temos de criar hoje que as pessoas têm que saber, não importa se você é da rádio, se você é intelectual, se você é pobre, se você é rico, todo mundo tem que saber que Jesus Cristo é o Senhor. E nisto tem de vir de nós, os ministros, e nós os ministros temos de ter a devida preparação. Preparação começa pessoal, depois vem na coletiva com os outros, onde você estuda, onde você se forma, quais são as pessoas com quem você se mistura, quem são as pessoas que você se associa. Então, Josué tornou-se um grande líder porque se associou com um, que era Moisés. Eliseu se tornou um grande líder porque se associou com um, que era Elias. Os discípulos se tornaram grandes líderes porque se associaram com um, que era grande líder, Jesus. Com quem você se associa? Quais são as tuas amizades? As tuas convicções vão em busca de quê? Ok? Quando alguém quer lutar pela camisola da igreja dele, mas não consegue lutar por Cristo, então você tem algum problema em algum lugar, estás desfocado.